Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Oswaldo Pessan, Head de ESG da Cibra. Meu nome é Matthew Shirts, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Brasil e no mundo. Oswaldo, conta pra gente, o Oswaldo está remoto, como dá para ver. Oswaldo, conta pra gente onde você está, o que faz o que faz a Cibra, por favor. Maravilha, Matthew. Obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar aqui do Encontros com o Futuro. Acho que é uma honra, uma oportunidade aqui para mim e para a Cibra também. Bom, falando de mim um pouco, então, começando, eu estou falando de Marília, do interior de São Paulo, né? Isso também já é até um gancho do que é o nosso modelo de trabalho da Cibra, que promove aí uma vários colaboradores espalhados ao longo do Brasil, né? O nosso modelo Work from Anywhere, né? Trabalhar em Work from qualquer Anywhere, lugar, trabalhar em qualquer qualquer lugar. lugar. No ambiente corporativo, nós temos essa modalidade e, obviamente, nas fábricas, aí a gente tem os ambientes presenciais, né? Sim. Mas falo de Marília, então, interior de São Paulo, morei em Salvador por um tempo, onde era a nossa sede, né? E é a nossa sede Fabril. Estou na Cibra, vai completar agora em dezembro 7 anos, né? Sou engenheiro de produção, tecnólogo em alimentos e também com especialização em gestão da qualidade, produção, engenharia de segurança e algumas coisinhas aí. É, e recentemente fiz uma transição de carreira, né, para a área de ESG há 2 anos, para construir esse processo, a oportunidade de construir essa jornada dentro da Cibra, né? Então, sou A casado com a Cibra Ana. fabrica o quê? Pô, a Cibra, o que que é a Cibra, né? Na, na, na linha final, a Cibra ela tem como grande propósito alimentar e transformar vidas. É isso Ah, que ela faz, né? ah, Digamos. Mas é uma indústria de fertilizantes. certo? Nós comercializamos, compramos, fabricamos e distribuímos fertilizantes, né, para o nosso agronegócio no Brasil. Então, a Cibra ela tem 30 anos no mercado, né? Então, uma empresa já com uma longevidade, mas, sobretudo, com uma história a partir de 2012, a partir de 2012, com uma nova história e com um crescimento exponencial a Uau. partir de 2015. A partir de 2015, ela começa com o seu plano de crescimento, de expansão dentro do Brasil. Como que vocês se expandiram exponencialmente em 2015? Qual foi o plano? Nós queremos adotar aqui. É, a chave mágica, né? Qual foi? Acho que a Cibra ela tinha inicialmente até 2012 uma única unidade, a unidade de Camaçari, que é a nossa planta, que é a nossa planta produtora de fertilizantes. Sei. As outras unidades que nós falaremos aqui são fábricas misturadoras. Elas realmente só misturam os fertilizantes prontos. E a partir de 2012, 2014, 15, melhor dizendo, nós começamos um processo de crescimento por meio de aquisições. Sei. Então, nós adquirimos, né, inicialmente, era uma fábrica em Camaçari, depois adquirimos em Candeias, também na Bahia, um centro de distribuição na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Na sequência, né, nesse ano, nós compramos um outro grupo, mais espalhado, mas principalmente no sul do país, em Paranaguá, com 2 plantas, em São Francisco do Sul, com mais uma planta. No Mato Grosso, nós tínhamos uma planta, hoje a gente tem essa planta, mas ela está em outra localidade agora, e também em Goiás. Então, o Sei. primeiro movimento de crescimento, Matthew, foi por meio de aquisições. E isso em 2015. E depois dali, uma construção, né? Uma construção, uma gestão em cima desse
portfólio dessa magnitude que se tornou, e a gente continua com o nosso plano de expansão. Então, mais recentemente, nós adquirimos uma planta em Uberaba e construímos 2 plantas Greenfield, uma em Sinop, no Mato Grosso, e a outra em São Luís, no Maranhão. Que Então, a gente significa Greenfield? Greenfield é uma construção do zero. Comprei o terreno Tá. e vou construir, projetar da maneira que a gente entende ser mais eficiente, né, por vários aspectos. A gente vai e constrói da nossa forma. Os outros movimentos foram aquisições de plantas prontas, né? Então a gente assumiu o que já tinha sido feito. Então, mais recentemente construímos aí 2 fábricas modernas, né? Fábricas com conceitos aí mais atualizados, inclusive em termos de estrutura e que promovam aí maior produtividade e também melhores condições. Oswaldo, como se fabrica fertilizante de vocês? O que entra e o que sai? O negócio do fertilizante, de uma maneira geral, ele tem uma boa parte da logística. Uhum. A logística, talvez, ela é a grande chave desse processo. Porque 90% das nossas matérias-primas, os fertilizantes, elas são importadas. Então, elas chegam por navios. Então, a gente importa de vários países, né? Então, China, Egito, Canadá, Israel, enfim, muitos países, né, que são produtores, né, de fertilizantes, a própria Rússia, né, que teve aí agora recentemente, está tendo ainda, né, esse problema. Então, são grandes produtores de fertilizantes. Nós compramos e trazemos isso para o Brasil. Chegando no Brasil, ele descarrega nos portos. Dos portos, nós enviamos para as nossas fábricas. Note que a maioria das nossas fábricas estão em regiões portuárias, né? Então, logisticamente estratégico. Chega essa matéria-prima nas fábricas, a gente divide em grandes galpões, né, para fazer a separação. E depois, à medida da necessidade do cliente, nós criamos formulações, que basicamente eu pego alguns fertilizantes, então, exemplos de fertilizantes, cloreto, ureia, sulfato de amônio, são exemplos de fertilizantes que traz ali na sua composição nutrientes, né, fósforo, potássio, nitrogênio, traz em sua composição, e aí, à medida que o cliente, o nosso produtor rural, precisa por uma determinada cultura, em função daquela qualidade do solo dele, nós fabricamos uma formulação específica para ele. Que jeito que é fabricado? Pega proporções de cada uma dessas matérias-primas, passa num equipamento que chama misturador, ele tem todo um processo ali de uma tecnologia simples relativamente, mistura, colocamos isso em sacos, né, ou sacos de 50 quilos, ou em big bags de 1.000 quilos, e enviamos isso para o Big bag, nosso... 1.000 quilos, quem carrega? Não, isso aí tudo por meio de maquinários, né? Porque quando a gente fala de fertilizante, a gente está falando de altos volumes, né? Temos sim essa questão de sacarias, porque isso tem alguns segmentos, cooperativas inclusive, que usam muito, mas a gente fala de muito volume, então big bags é utilizado muito, e para alguns produtos também a granel, né? A gente manda o produto a granel. Tá, perfeito. Oswaldo, você virou e descreveu isso como uma transição de carreira, head de ESG. O que faz o head de ESG na Cibra? Perfeito. Eu tinha minha carreira toda pautada em qualidade e meio ambiente, né? Então, quando eu iniciei na Cibra, qualidade e meio ambiente, e dentro desse processo de construção, junto com aquele crescimento, nós desenvolvemos alguns projetos, né? Apoiamos aí na construção de processos e procedimentos, controles, tudo que tange aí o que refere à qualidade e meio ambiente. E
E no determinado momento, ali em 2021, surgiu a oportunidade, esse olhar mais estruturado para sustentabilidade, para ESG. E aí eu assumi, né, aceitei primeiramente o desafio dessa construção e assumi integralmente, né, essa cadeira agora nesse ano principalmente, mas entre o ano passado e esse ano. O que faz o gerente de ESG, o head de ESG? Ele apoia, na verdade, a gente é um grande facilitador das coisas, né? Porque ESG, ela não nasce e não pode morrer em si própria. Ela é uma agenda transversal. Ela traz e envolve temas e áreas diversas. Eu diria que 100% da companhia. Então, o meu papel, junto com o time, é organizar, sincronizar essas iniciativas que a gente tem, voltadas a ESG, depois a gente vai falar um pouquinho quais são elas, mas trabalhar de uma maneira sincronizada e não de uma maneira individualizada. Com isso, a gente visa potencializar os impactos positivos e mitigar ou eliminar possíveis impactos negativos. Então, o meu papel é trabalhar com essa sinergia entre áreas, trazer, obviamente, projetos, tendências que possam contribuir para as áreas e para a Cibra. Então, o meu papel, junto com o time, é fazer essa facilitação nesses assuntos voltados a essa agenda ESG. Quais são os impactos positivos e negativos? Quais são os desafios de vocês? Eu acho que o desafio que a gente tem e como ambição que a gente tem, né, quando a gente fala do ESG como um todo, porque, na verdade, quando a gente está falando de sustentabilidade, né, a gente está falando de negócio. Né? Em linha final, a gente está falando de negócio e está falando de reputação. O ESG ele veio para poder medir e poder ajudar a gerenciar todo esse movimento de gestão de oportunidades e riscos. Eu acho que oportunidades e riscos elas andam lado a lado, né? Em termos da agenda como um todo, a gente costuma dizer também que a gente separa o que a gente deve fazer sob a ótica de obrigações e o que a gente pode fazer, que é o incremento, é o a mais, o investimento num médio e longo prazo. Então, a gente divide isso. Então, quando a gente traz as oportunidades e riscos, a gente está atrelado a ter um gerenciamento que nos possibilite garantir que todos esses itens do deve fazer sejam cumpridos. Eu vou citar alguns exemplos. Então, hoje a gente tem um processo de uma das dimensões, o E, ambiental. Nós temos alguns compromissos que são legais, que é inerente à nossa cadeia, ao nosso negócio. Então, todas as nossas fábricas são licenciadas. Dentro dessas fábricas, nós temos condicionantes ambientais que precisam ser gerenciadas e cumpridas. Então, os riscos, eles estão, nesse exemplo, eles estão atrelados a um desvio, ao não cumprimento, a uma falta de gerenciamento. Esse é o G. E ao passo, a governança. Esse é o G dentro do E, né? Tá a governança do E, vamos pensar assim. Tá bom. Né? Quando a gente falar do G, a gente vai trazer um aspecto até um pouco mais amplo. Mas nesse exemplo do que deve e o que pode, eu faço um paralelo. Então, eu devo cumprir as condições de emissões atmosféricas ou as emissões de efluentes líquidos, no exemplo do G. Isso eu tenho que fazer. E é super importante, e o investimento que a gente está fazendo, fez e está fazendo, é altíssimo nesse sentido. Mas eu tenho também o que pode. Como que se controla emissões líquidas, emissões atmosféricas? Só para ter ideia, de 2019 a 2023, a gente já investiu mais de 100 milhões de reais em adequações, melhorias, upgrades de alguns sistemas. Então, depende. Então, quando eu falar do meu sistema produtivo, eu tenho
os equipamentos de proteção a controle de emissão atmosférica, os sistemas de despoeiramento. Então, eu tenho um sistema e eu, periodicamente, faço medições, análises, né, da qualidade do ar, como que isso está refletindo para que medir essa eficiência do equipamento. Quando eu falo em efluentes, eu falo de tratamento, de estações de tratamento. Cada unidade tem uma característica, mas em síntese seria estações de tratamento, que também, periodicamente, é monitorada para ver se ela está atendendo os índices de qualidade e eficiência. Perfeito. Mas, meu filho, isso é a parte do dever. E aí a gente tem a parte do poder, né? Então, nesse exemplo que você trouxe, das emissões e os controles, até pouco tempo atrás, 2019, salvo engano, nós tínhamos em Camaçari um processo que usava, de fornalha, de caldeira, que usava gás natural. Sim. E nós monitorávamos, tinha todo um controle. Só que isso é o dever. A gente pode melhorar isso. E o que a gente fez? Substituiu essa matriz energética de gás natural para biomassa. Sim. Biomassa, né, totalmente fonte renovável e uma característica. É um resíduo, um subproduto de uma outra empresa. Sim. Então, a gente pega um resíduo de uma outra empresa, traz para a nossa empresa. Qual biomassa? Usa no sistema biomassa, De usa cana? no sistema de eucalipto. Eucalipto. O que sobrou de eucalipto. Eucalipto, Perfeito. exatamente. É de uma empresa parceira também que fica ao lado da gente, né? Fica logisticamente interessante. E a gente traz e faz esse uso que é eficiente, é econômico, se comparado com gás natural, e entra nessa característica do posso fazer. Eu tenho a oportunidade de fazer. Então, tanto na versão de gás quanto na versão da biomassa, eu tenho que fazer algumas obrigações. Uhum. Mas eu posso trabalhar de uma maneira mais eficiente sob o ponto de vista ambiental e econômico. Perfeito. Oswaldo, nós estamos caminhando para o fim. Agora, eu gostaria de saber como você vê os desafios futuros da Cibra, da indústria de fertilizantes. O que você pretende fazer no futuro? Os desafios para o futuro é a notícia boa. Sim. A notícia ruim, tem muita coisa para fazer. A notícia boa, tem muita coisa para fazer. A gente tem muita oportunidade, brincadeira, mas a gente tem muita oportunidade de trabalhar nas três dimensões, né? Nas três dimensões, o ambiental, social e governança. Os desafios a gente tem um plano de continuar crescendo, temos uma meta, né, ambiciosa aí para os próximos anos. Continuar crescendo, né? A gente cresce acima do mercado há vários anos consecutivos, o mercado crescendo numa casa decimal, a gente em duas, ao longo desses últimos 10 anos, vamos chamar assim. Então, saindo de uma produção de 200 mil toneladas para uma produção de agora quase 4 milhões, faturamento também exponencial, a gente de uma unidade para 12 unidades, de 70 colaboradores para 1.500 colaboradores. Então, assim, a gente quer continuar crescendo. Os planos é cada vez mais engajar e conectar essas três dimensões, porque cada uma delas tem os seus aspectos específicos, né? Quando eu falo de governança, quando eu falo do social, ele tem um papel e uma responsabilidade enorme. E na Cibra, isso é uma fortaleza. Então, o desafio e oportunidade para o final é ampliar essas frentes. É trazer e promover a melhor empresa para se trabalhar. Já somos certificados por 6 anos consecutivos pela GPTW, mas a gente quer mais, a gente quer vivenciar e vivencia isso ao longo do tempo. E gradativamente ir ampliando as nossas iniciativas em cada um dos pilares. Mas um ponto que eu falo que é o desafio principal é o engajamento e as parcerias, né? Eu acho que
é uma oportunidade de que a gente não faz nada sozinho. A gente faz algumas coisas, promove e a Cibra, né, com essa característica inovadora, quer estar à frente do seu tempo sempre, tem essa responsabilidade dela mesmo de puxar alguns aspectos e puxar a cadeia junto, né? Influenciar a cadeia junto. A gente tem muitos movimentos, mas a parceria com a cadeia e que conecta com o nosso propósito, né, que é fertilizar parceria para transformar e alimentar vidas, é o grande desafio. Enxergar isso como uma oportunidade valorosa para os negócios, para o futuro. Não para o agora. O futuro é o agora. Então, nosso papel, nosso desafio é esse: engajar cada vez mais a cadeia, influenciar e fazer o nosso papel. Com muita simplicidade, é uma característica nossa, com muita humildade, com muito senso de dono, com muita coragem em muitos aspectos, a gente seguir nessa agenda. Oswaldo, muito obrigado, foi fascinante e espero conversar novamente no futuro, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição. Obrigado.